Bom dia, meu nome é Mariana e eu preparei essa aula de codificação sensorial pensando em alunos da graduação. Então, agora eu vou apresentar o conteúdo da aula. Mas antes de começar, é importante definir o que é codificação sensorial. E pode ser definido como o processo de organizar e codificar a informação provinda de estímulos que deve ser traduzida como informação sensorial para ser enviada para o sistema nervoso central. Também, pensando de um modo mais simples, podemos pensar o que acontece quando pisamos em uma taxinha. Nesse caso aqui, a taxinha vai ser o estímulo. A informação provinda desse estímulo vai ter que ser traduzida numa linguagem que as células consigam entender e vai ter que ser transmitida até o sistema nervoso central. Assim, vamos dividir essa aula primeiro na base geral do funcionamento dos sistemas nervosos e sensoriais, como que o corpo detecta um estímulo, como que a informação é enviada ao cérebro, como o cérebro processa essas informações e, finalmente, uma breve revisão de alguns dos conceitos. Os sistemas sensoriais vão ser os encarregados de detectar os estímulos. Se esses estímulos provêm, por exemplo, da superfície externa do corpo, vamos chamar os sistemas sensoriais de esteroceptivos, por exemplo, o tato. Se os estímulos são provindos das superfícies interiores do corpo, vamos chamar os sistemas sensoriais de interoceptivos, por exemplo, a dor visceral. E no caso dos sistemas sensoriais encarregados de detectar a localização do corpo no espaço, chamamos eles de proprioceptivos. Agora, os estímulos não necessariamente são sempre percebidos. A percepção é um processo complexo que vincula os sentidos ao comportamento e à cognição, e também define os limites da nossa percepção, já que não conseguimos perceber tudo o que acontece ao nosso redor. Então, um exemplo disso pode ser os limites que temos na visão e na audição. Aqui acima estamos conseguindo ver um gráfico de todas as frequências do espectro eletromagnético, desde as ondas de rádio até os raios gama, e vemos que o que chamamos de luz visível não é mais do que uma restrita faixa dentro desse espectro todo. O mesmo gráfico que está aqui acima, podemos ver aqui no eixo Y, e a faixa de luz, que chamamos de luz visível, está contida entre essas duas linhas pontilhadas, e no eixo X vemos a frequência sonora, todas as frequências sonoras, enquanto que conseguimos ouvir está também delimitado por essas duas linhas pontilhadas. Assim, tudo o que conseguimos ver e ouvir é essa faixa aqui, que são os limites da nossa realidade perceptual. Mas esses limites não são iguais para todos os animais. Por exemplo, a abelha consegue ver no ultravioleta e o elefante consegue escutar sons de baixa frequência. Isso porque eles possuem as células receptoras adequadas para receber, decodificar e transmitir esses estímulos. Então, os sistemas sensoriais vão ser os encarregados de receber, traduzir e transmitir as informações internas ou externas e vão ser enviadas para ser processadas a centros superiores de integração e podem dar lugar assim à percepção, ou podem ser processadas a nível medular, mas em todos os casos vamos ter sempre uma resposta. Os sistemas sensoriais vão estar compostos por uma célula receptora, por uma cadeia de neurônios sensoriais, chamados de neurônios secundários, terciários e assim por diante, e eles vão enviar as informações até o sistema nervoso central e produzir uma resposta a esse estímulo. No caso, por exemplo, da taxinha, no pé, esse estímulo vai ser produzido por uma energia mecânica, mas também podemos ter outros tipos de energia, como térmica, química ou luminosa. Vamos começar falando um pouco da célula receptora. Quando esse estímulo chega na célula receptora, ela detecta o estímulo e traduz ela para um impulso elétrico, que é a linguagem que vai conseguir ser entendida pelas células. E os neurônios sensoriais vão se encarregar de transmitir esse impulso elétrico até o sistema nervoso central e gerar uma resposta. Focando novamente primeiro no estímulo, vamos ver que o estímulo vai ter algumas características. Usando o exemplo da taxinha, vamos ver que a duração, ou seja, o tempo que eu piso na taxinha, vai ser uma das características do estímulo, a localização, onde eu estou pisando na taxinha, a intensidade, se eu piso mais ou menos na taxinha, e finalmente a modalidade do estímulo. Nesse caso aqui, é uma energia mecânica. O sistema sensorial encarregado de detectar energia mecânica, nesse caso específico, vai ser a dor. Mas se a energia fosse luminosa, poderia ser a visão, e se fosse química, poderia ser a gustação ou o olfato, e assim por diante.
Agora que já vimos as características do estímulo que precisam ser transmitidas, vejamos as características das células receptoras. As células receptoras vão poder ser divididas segundo o tipo de energia que elas detectam. Por exemplo, mecanorreceptores, no caso de energia mecânica, com a modalidade tato, propriocepção e audição. Quimiorreceptores, para energia química, no caso da olfação. E fotorreceptores, no caso da visão, para energia luminosa, por exemplo. Mas também podemos dividir elas segundo a origem. Algumas células receptoras vão ser neurônios, como o caso desses primeiros três, e vão ter estruturas mais ou menos especializadas a fim de conseguir detectar os estímulos. Mas também vamos ter células especializadas, como essas últimas três aqui, que não são neurônios, mas elas estão fazendo sinapse com outros neurônios secundários a fim de conduzir a informação codificada no estímulo. Então, cada célula receptora vai ser sensível a um tipo específico de energia. Isso vai ser a especificidade dessa célula. E como eu falei, vamos poder dividir essas células segundo a energia em termorreceptoras, mecanorreceptoras, quimiorreceptoras e fotorreceptoras, como uma classificação geral das células receptoras. Mas não vai ser só a um tipo de energia que as células receptoras vão ser sensíveis, senão que vão ser sensíveis a uma determinada faixa de estimulação de cada tipo de energia. Usando como exemplo a visão, temos aqui um gráfico que mostra no eixo X o comprimento de onda e no eixo Y a absorvância relativa. Vemos que temos 4 tipos de células receptoras diferentes. 3 são chamadas de cone e uma é chamada de bastonete. E aqui temos em branco o espectro de absorvância dos cones e em negro o espectro de absorvância dos bastonetes. E vemos que não todas as células são sensíveis ao mesmo comprimento de onda. Por exemplo, o cone vermelho é sensível a 564 nanômetros, mas o cone azul a 437. A somatória desses espectros de absorvância vai dar o que conhecemos como o espectro de luz visível, que é a luz que conseguimos enxergar. E essa modalidade tem que ser enviada até o sistema nervoso central, ou seja, essa modalidade vai seguir o que é chamado de via rotulada. A célula receptora vai ser ativada por um estímulo que tem que ser adequado, então com a energia e a faixa específica de sensibilidade dessa célula, e vai enviar a informação até um neurônio sensorial, que vai enviar, por sua vez, a informação até o sistema nervoso central. Mas essa via, por exemplo, pensando na taxinha, vai ser sempre uma via de condução de informação dolorosa. As modalidades nunca vão misturar. É isso que é chamado de via rotulada. Mas como que faz o receptor para convertir esse estímulo, que é uma energia, num sinal que possa ser transmitido? Como eu falei anteriormente, esse sinal vai ser um sinal elétrico. Aqui tem 3 dos tipos de receptores que eu falei anteriormente, não tem o termorreceptor, mas podemos ver que o quimiorreceptor, por exemplo, que é essa célula que está aqui, as prolongações dele vão entrar em contato com substâncias odorantes, esse aqui é um quimiorreceptor olfatório, e essas substâncias odorantes, que são substâncias químicas, vão ativar uma proteína de membrana, que vai também, por sua vez, ativar uma cascata de segundos mensageiros, que vão também ativar um canal e produzir assim a entrada de íons dentro da célula e a aparição de um potencial elétrico. O fotorreceptor vai ter uma característica semelhante, mas nesse caso vai ser ativado por luz, e essa proteína vai ser ativada por luz, e a cascata de segundos mensageiros também vai ativar um canal. E finalmente o mecanorreceptor, como no caso da taxinha, a taxinha vai gerar uma deformação na membrana da célula, e essa deformação vai abrir os canais e vai produzir a entrada de íons e assim o potencial elétrico. Todos esses mecanismos, muito rapidamente explicados, vão ser vistos com mais detalhe nas próximas aulas. Então, um outro exemplo também de mecanorreceptor é o fuso muscular. O fuso muscular é uma célula receptora que se encarrega de detectar o grau de estiramento de um músculo. Aqui no gráfico à direita estamos vendo o grau de estiramento em função ao tempo, e no gráfico acima vemos a amplitude gerada dessa corrente elétrica que é gerada, a amplitude do potencial nesse caso, para cada um dos estímulos de estiramento. E podemos ver que em ambos casos
o estímulo é contínuo e o potencial receptor também é contínuo. Então, podemos dizer que as duas sinais são analógicas. Outra coisa também que podemos ver que quanto menor o estímulo, menor a amplitude do potencial receptor. E quanto maior o estímulo, maior a amplitude do potencial receptor. Isso quer dizer que a intensidade do estímulo vai ser proporcional à amplitude do potencial receptor. E enquanto o estímulo esteja sendo realizado sobre o músculo, o potencial receptor vai estar sendo produzido também. Assim, a célula consegue codificar não só a intensidade, mas também a duração do estímulo. E está faltando só saber como que a célula codifica a localização do estímulo. Não todos os estímulos precisam de ser localizados. A criação de mapas referentes à localização do estímulo só ocorre nos sistemas sensoriais da visão, o tato e a audição. Eu vou explicar aqui com um exemplo os campos receptivos do sistema do tato e os outros, que será visto mais detalhe também nas próximas aulas, e os outros também serão vistos nas próximas aulas. Então, o que acontece aqui é que cada célula receptora vai responder a um campo receptivo, ou seja, cada célula receptora vai ser ativada por uma porção restrita do ambiente que é chamada de campo receptivo. Se eu gero um estímulo nessa região aqui, esse campo receptivo, que é parte desse campo receptivo da célula receptora, essa célula receptora vai ser ativada e vai enviar informação para as próximas células. Se o estímulo for aqui, a célula que vai ser ativada é essa aqui. Aqui estamos vendo na imagem 4 tipos de receptores, de mecanorreceptores que estão presentes, por exemplo, na mão. E podemos ver que a densidade de mecanorreceptores é muito maior na ponta dos dedos, no geral, e muito menor na palma da mão. Quanto maior o número de células receptoras, menor vai ser o tamanho do campo receptivo. Isso tem uma consequência que é chamada a discriminação entre dois pontos. O que podemos ver aqui nesse vídeo vai ser um homem que vai cutucar a mulher com uma pinça, ele vai colocar primeiro as duas hastes mais separadas e ela vai conseguir distinguir as duas hastes como sendo dois estímulos diferentes, mas se ele junta um pouquinho mais a pinça, ela já não consegue perceber como dois estímulos separados, senão como um estímulo só. E isso vai dar uma ideia das dimensões do campo receptor. Então, no primeiro momento, ele cutuca com as hastes mais separadas, ela reconhece dois, mas quando ele junta, ela reconhece só um. E na palma da mão, a distância é ainda maior, aí ela reconhece dois, mas se ele junta mais, dá para perceber só um. E aqui, nesse caso, dois novamente. Isso quer dizer que o campo receptivo na ponta do dedo tem um tamanho muito menor que na palma da mão. E por isso a nossa sensibilidade na ponta do dedo é muito maior do que na palma da mão. Isso também pode ser visto nesse gráfico aqui. No eixo X temos o limiar de discriminação entre dois pontos e podemos ver que essas barras representam os nanômetros que precisa estar separado, esses dois estímulos para serem distinguidos como dois. Podemos ver que o lugar que tem a maior sensibilidade, ou seja, que a distância é menor, é nos dedos da mão, e a distância é maior em regiões como o braço ou a panturrilha. Já vimos então como que a célula receptora codifica as informações provindas do estímulo. Vamos ver agora como que os neurônios sensoriais recebem, codificam e transpassam essa informação para frente. Voltando à nossa definição de célula receptora, temos falado que as células podem ser divididas em nervosas ou em especializadas, mas o objetivo das duas é comum. Uma vez que o estímulo é detectado e é gerado o potencial receptor, esse potencial receptor vai ser convertido em potencial de ação. E essa conversão em potencial de ação vai ser enviada através do corpo do neurônio ou através dos neurônios secundários até o sistema nervoso central. Esse potencial de ação, então, vai ser o condutor da informação. Só que a maneira de gerar o potencial de ação é diferente nas células nervosas que nas células especializadas. Vamos começar primeiro com as células nervosas. Esse potencial de ação vai ter algumas características que vão ser comuns nos dois, na célula, tanto na criação do potencial de ação por célula nervosa como por célula especializada, e eu vou explicar agora. O primeiro que temos aqui é uma bicamada lipídica
de uma membrana celular, de um neurônio especificamente, e vemos que temos uma maior concentração de íons sódio na parte exterior da célula, que está em rosa, e uma maior concentração de íons potássio e de proteínas carregadas negativamente no interior da célula, que está em azul. Isso faz que exista uma diferença de potencial, inclusive quando o neurônio está em repouso, gerando uma concentração de cargas positivas na superfície externa e uma concentração de cargas negativas na superfície interna da célula. Esse potencial de repouso é por volta de 60 milivolts negativos. O que temos aqui, então, é um potencial de ação que está sendo produzido, vamos ver como que ele se produz, e aqui no gráfico, essa bolinha vai ir acompanhando as animações do gráfico, temos canais de sódio ativados por voltagem e canais de potássio ativados por voltagem também. O que vai acontecer é que se o potencial receptor é forte o suficiente como para atingir o limiar, canais de sódio vão abrir. E se esse potencial é suficientemente forte como para chegar até o limiar, mais canais de sódio vão abrir e o sódio vai entrar dentro da célula até chegar ao máximo do potencial de ação. Nesse momento, os canais de sódio vão fechar e vão começar a abrir os canais de potássio. E íons potássio vão começar a sair de dentro da célula para o espaço extracelular. Como está, a carga positiva já não está entrando mais, porque os canais de sódio estão fechados e tem carga positiva saindo, que são os íons potássio, esse potencial vai começar a diminuir até chegar a um potencial próximo do potencial de repouso. E com um pouco mais de estabilização entre os íons, vamos voltar até o potencial de repouso que tínhamos no começo. Então, o que vai acontecer com as células, que são neurônios, elas vão receber um estímulo, aqui temos um estímulo mecânico, como a taxinha no pé, mas poderia ser qualquer tipo de estímulo, e elas vão produzir um potencial receptor. Esse potencial receptor, se o estímulo tem a energia suficiente como para atingir o limiar, o potencial receptor vai ter energia suficiente como para produzir potenciais de ação. Se esse estímulo não tem energia suficiente para produzir, para chegar no limiar de ativação, então não vai produzir potenciais de ação. E quanto maior seja o estímulo, maior será a frequência dos potenciais de ação. Então, estamos vendo uma diferença bem clara entre o estímulo e o potencial receptor, que vimos que são dois sinais analógicos, e o potencial de ação, que é um sinal digital. Dessa maneira, e como o potencial de ação permanece durante todo o tempo que o estímulo permaneça, o potencial de ação também consegue quantificar e codificar tanto a intensidade quanto a duração do estímulo dentro do trem de potenciais. Vamos ver agora o que acontece com as células especializadas. Eu não vou entrar em muito detalhe nesse caso aqui, porque cada uma delas vai ser vista com muito mais detalhe nas próximas aulas. Mas eu vou só mostrar para explicar umas células que são as células especializadas do sistema sensorial gustativo. Eu não vou entrar em detalhe como que o potencial receptor é produzido, isso vai ser visto nas próximas aulas, mas o objetivo final, em todos os casos, é o seguinte: produzir a despolarização da membrana para liberar os estoques de cálcio intracelular, e esses estoques de cálcio intracelular vão produzir a liberação de pequenas vesículas com neurotransmissores no espaço que tem entre a célula receptora e o neurônio. Esses neurotransmissores vão ter um efeito muito parecido ao que eu expliquei anteriormente na formação do potencial de ação. Esses neurotransmissores vão ligar em receptores na membrana pós-sináptica do neurônio secundário e vão produzir a despolarização desse neurônio secundário e, portanto, a geração de um impulso elétrico em potenciais de ação. Não todos os receptores vão ter a mesma maneira de produzir esses potenciais de ação, já que não todas as células receptoras são capazes de sustentar potenciais de ação por períodos prolongados. Também não vou entrar em detalhe, porque também vai ser visto nas próximas aulas, mas tem receptores de adaptação lenta e de adaptação rápida. Os receptores de adaptação lenta vão ter um potencial receptor que vai ser proporcional à intensidade do estímulo e um potencial de ação que a frequência vai ser também proporcional ao estímulo e vai codificar estímulos que são contínuos, por exemplo, a dor.
é necessário que a dor seja percebida continuamente, já que se não for percebida pode ter efeitos nocivos. E os receptores de adaptação rápida vão só codificar o início ou o fim do estímulo ou as variações do estímulo ao longo do tempo. E o exemplo disso é o tato. Colocamos a nossa roupa de manhã, mas no decorrer do dia já não conseguimos perceber ela mais. Isso quer dizer que os nossos receptores se adaptaram à nossa roupa. Mas a intensidade não vai ser só codificada através dos potenciais de ação. Vamos ter um código, que é chamado de código populacional, que o que vai fazer vai ser enviar informação de todos os receptores, as células receptoras que estão sendo ativadas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu faço uma indentação com uma pinça, como a gente viu anteriormente, numa região, vai ter uma célula receptora que vai ser mais ativada, mas também vai ter um conjunto de células receptoras que vão ser ativadas com menor intensidade. Isso vai dar uma ideia da localização do estímulo, e isso é um modo de codificar a localização através do código populacional. Mas se a pressão que eu faço com a pinça é mais forte, eu não vou recrutar só células receptoras que têm um limiar baixo de ativação. Eu vou recrutar também células receptoras que vão ter um limiar maior de ativação. Isso quer dizer que quanto maior quantidade de células receptoras eu estou recrutando, maior a intensidade do estímulo. E desse modo, então, vou conseguir também, através do código populacional, codificar a localização e a intensidade do estímulo. E outra coisa que é importante, que esses neurônios chamados de secundários, eles vão também aumentar a amplitude do campo receptor. Se eu tenho vários neurônios sensoriais primários ou células receptoras primárias e elas todas estão enviando informação para o mesmo neurônio sensorial secundário, o campo receptor secundário que eu vou ter vai ser a somatória desses três campos receptores individuais. E a informação, se eu cutucasse com a pinça em dois desses campos receptores, a informação que vai chegar até o sistema nervoso central vai ser de um estímulo só. E isso também é uma maneira que o corpo tem de modular a informação que chega no sistema nervoso central. Outro modo de modular essa informação é através da inibição lateral. Nesse caso aqui, eu tenho um alfinete e tem um neurônio que está sendo mais ativado que os restantes. Ele vai ativar o neurônio secundário. E esse neurônio secundário que está mais ativado, ele vai inativar os neurônios vizinhos. Nesse caso aqui, através de interneurônios que não estão representados na imagem, mas ele vai conseguir, então, ser o único que vai enviar informações para o neurônio terciário e até o córtex sensorial. Isso vai fazer que o estímulo, que antes era identificado mais difusamente, possa ser identificado com uma sensibilidade muito maior, já que os neurônios laterais vão estar muito mais inativados que no caso de que não houvesse inibição lateral. Então, já vimos que a célula receptora vai gerar um potencial receptor que vai ser codificado num potencial de ação que vai ser enviado até o sistema nervoso central. Mas a pergunta agora é como que o sistema nervoso central processa essas informações? E a resposta é que ele vai processar essas informações através de dois mecanismos. Temos o processamento serial e temos o processamento paralelo. O processamento serial vai ser a condução de um sinal até um destino e gerar uma resposta. Por exemplo, eu piso na taxinha e eu tenho um arco reflexo que vai ser tirar o pé da taxinha. Ou um processamento paralelo, que vai ser a chegada de vários tipos de sinais diferentes, a integração desses sinais diferentes, como, por exemplo, ver uma flor. Se eu vejo uma flor, eu vejo a cor, eu vejo a forma, e eu vejo o movimento da flor. E tudo isso vai fazer parte da flor. E isso é um processamento em paralelo. Então, esse processamento vai ter a capacidade de refinar o que vemos e de aumentar a percepção, assim como a velocidade. Outras características do processamento serial vai ser que a organização é hierárquica. Então, eu vou ir das células receptoras numa via só até o córtex, passando pelo tálamo. Vai ser convergente, vai aumentar cada vez mais os campos receptores, vai ter sempre a mesma funcionalidade, então é homogênea, e vai ter como objetivo filtrar as informações e também melhorar a relação ruído-sinal.
A organização em paralelo pode ser convergente ou divergente, não necessariamente tem que ter a mesma modalidade, como eu falei antes, por exemplo, no caso da visão, estamos analisando 3 submodalidades diferentes. Vai enriquecer a experiência perceptual, como eu já falei também, e aumentar a velocidade de processamento. Então, voltando ao nosso exemplo, o exemplo, por exemplo, da taxinha no pé, né? O que vamos ter vai ser que o neurônio, a célula receptora vai receber a informação da taxinha, vai traduzir ela, vai depois codificar em potenciais de ação, enviar para os neurônios sensoriais e chegar até o córtex. Só que no caso do sistema somatosensorial, sim, que seria do tato, da dor, da propriocepção, onde que vai chegar no córtex, sim? O que temos aqui vai ser primeiro a representação do nosso corpo no córtex. Podemos ver que cada região do córtex corresponde a uma parte diferente do nosso corpo. Aqui temos, por exemplo, o pé, como o caso da taxinha, a mão, a cara, os lábios. E vemos que a quantidade de espaço que é utilizada no córtex para analisar cada região do nosso corpo corresponde com a sensibilidade dessa parte. Então, já vimos que a mão vai ter uma sensibilidade maior, então a área que vai representar e analisar essa região do corpo vai ser maior. Aqui à esquerda vemos o homúnculo somestésico, que é basicamente como que o nosso cérebro vê o nosso corpo. Essas imagens que estão aqui colocadas ao longo do córtex estão aqui colocadas na forma de um homem. E vemos que a mão, por exemplo, é muito maior em relação a outras partes do corpo, como o braço e a panturrilha. Então, finalmente, voltando ao exemplo da taxinha, o que acontece quando pisamos na taxinha? O primeiro que vai acontecer vai ser que o estímulo doloroso vai ser recebido pelos receptores, as células receptoras da dor, que também são chamadas de nociceptores. E essa informação vai ser enviada, vai ser primeiro traduzida, enviada através da célula receptora até o neurônio secundário. Esse neurônio secundário vai passar para outra parte do corpo, num processo chamado decusação, e vai subir até o tálamo, onde que vai fazer sinapse com o neurônio terciário e vai ser enviada até a parte do cérebro que codifica essa parte do corpo. Nesse caso seria o pé, que está mais ou menos nessa região aqui. Mas é interessante que não só temos essa via, senão que também temos a via do tato. E a via do tato faz um percurso semelhante, só que a decusação vai se produzir só no bulbo. E do bulbo vai ir para o tálamo e do tálamo para o córtex. Qual a consequência disso? Por exemplo, se chegamos a ter uma lesão num dos lados da medula, o que vamos ver vai ser que a pessoa vai perder o tato do lado da lesão e vai perder a sensação de dor do lado contrário à lesão. E isso pode ajudar na observação e no diagnóstico de alguns tipos de lesões na medula. Então, finalmente, fazendo uma breve revisão dos conceitos, de alguns dos conceitos apresentados nessa aula, podemos ver que o estímulo vai ser recebido, detectado e recebido pela célula receptora. Nesse caso, pode ser, por exemplo, a taxinha no pé. E essa célula receptora vai gerar um potencial receptor que vai ser enviado até o neurônio para generar um potencial de ação. E esse potencial de ação vai ir para a área específica do cérebro, que essa informação, no caso da taxinha, vai ser, por exemplo, na região somatosensorial. E o cérebro vai se encarregar de codificar essas informações e de gerar uma resposta a córtex. Então, os próximos passos dessa aula vai ser, primeiro, vamos fazer um estudo dirigido para aprofundar um pouquinho mais os conhecimentos sobre a codificação sensorial. Na próxima semana vamos ter um fórum de discussão, vamos discutir quais disfunções sensoriais podemos ter como consequência de alterações em diferentes etapas da via. Eu deixei também para vocês um link que tem um vídeo de um pesquisador chamado David Eagleman, que fala como que é possível criar novos sentidos para os humanos, e os experimentos que ele realizou até, eu acho que foi o ano 2014, mas é muito interessante. E, finalmente, eu gostaria de que vocês fizessem uma análise e uma interpretação de um artigo científico e de um artigo de divulgação que saiu na revista Veja. Então, o que vocês vão ter que fazer vai ser ler o artigo de divulgação e ver se tem relação ou não com o que é apresentado no artigo científico.
Finalmente, eu vou deixar aqui as referências para vocês e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. Muito obrigada e até logo.